comigo sua Bíblia em Gálatas capítulo 5, nós vamos avançar na nossa exposição. Carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5. Nós estamos aqui adentrando na parte mais prática dos escritos de Paulo às igrejas da Galácia, as igrejas, como nós devemos recordar, que estavam localizadas, melhor dizendo, nas cidades de Antioquia, da Psídia, Icônio, Listra e Derbe, igrejas que foram plantadas e organizadas pelo apóstolo Paulo na ocasião de sua primeira viagem missionária, onde nós lemos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, capítulo 14, que ele vai e prega o evangelho, sofre perseguições, mas ali alcança grandes êxitos para o reino de Deus, para várias pessoas de diferentes crenças anteriores se rendendo a Cristo como Senhor e Salvador. E aqui nós estamos chegando ao fim da argumentação de Paulo a respeito da liberdade em Cristo. Cristo nos chamou para a liberdade, para sermos livres do escravo, livres da escravidão do pecado, livres da culpa do pecado, livres até mesmo de qualquer obrigação com a lei no sentido de justificação, no sentido de salvação. Portanto, façamos a leitura aqui de Gálatas 5, capítulo 5 do verso 11 até o 15. Gálatas 5, do 11 ao 15. A palavra do Senhor diz: mas irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, estaria desfeito o escândalo da cruz. Quem dera até se mutilassem aqueles que estão perturbando vocês. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Mas, se vocês ficam se mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Vamos orar. Deus amado, nós louvamos a Ti, porque temos diante das nossas vistas, em mais uma ocasião, a Tua santa palavra. Nós rogamos a Ti, Pai, para que o Senhor dirija a nossa mente e o nosso coração, na compreensão de tudo que o Senhor tem a nos dizer nesta noite. Fere-nos, Pai, com o Teu Evangelho, para que Te amemos e expressemos esse amor, Pai, em forma de prática da Tua palavra. Esta é a nossa oração no nome de Jesus Cristo. Amém. A mensagem de hoje traz por título o escandaloso fruto da liberdade em Cristo. Aprofundando nessa caminhada que nós iniciamos na semana passada, em que começamos a explorar as palavras de Paulo com um tom um pouco menos doutrinador e agora um pouco mais aplicativo, um pouco mais prático. Hoje nós chegamos a um parágrafo que certamente fala com muita qualidade a respeito do efeito que a liberdade cristã provoca naqueles que são chamados e atendem a este chamado para essa liberdade. De fato, a liberdade cristã ela é totalmente diferente, ela é totalmente distinta daquela liberdade segundo o mundo, onde se acredita que o conceito de ser livre está resumido no fato de se poder fazer qualquer coisa, de se viver de qualquer jeito que se possa querer. E Paulo deixa bem claro que não é assim, uma vez que a liberdade que vem da cruz, ela é uma liberdade escandalizadora. Certamente, dentre tantos textos das Escrituras que falam de uma prática cristã, onde nós somos feitos livres da escravidão do pecado, para viver em uma constante e definitiva servidão a Deus, este aqui que nós temos diante das nossas vistas da noite de hoje,
é um dos que melhor fazem o eco de duas das mais belas das 95 teses afixadas nas portas da Catedral do Castelo de Wittenberg, na Alemanha, em 1517, as teses de número 92 e 93. Onde nesta feita, Lutero escreveu da seguinte forma: fora, pois, com todos esses profetas que dizem ao povo de Cristo, paz, paz, sem que haja paz, que prosperem todos os profetas que dizem ao povo de Cristo, cruz, cruz, sem que haja cruz. Ou seja, num contexto onde se pregava que o perdão de pecados poderia ser obtido pelo meio da compra de indulgências, pelo meio da compra desse perdão, Martinho Lutero declara que era necessário que fosse rejeitado, descartado, excluído todo o ensino de qualquer falso mestre que orientasse uma possibilidade sequer de se ter uma paz com Deus, separada da paz obtida pelo sacrifício de Cristo. Portanto, Paulo deixa exposto nestes 5 versículos que nós analisaremos nessa noite, que a verdade do Evangelho, antes de nos trazer a vida, antes de nos libertar, antes de nos fazer novas criaturas, ela deve necessariamente nos levar ao entendimento de que nós precisamos morrer. Sim, meu irmão, se você é verdadeiramente crente em Cristo Jesus, você precisa compreender que antes que você fosse chamado para ter vida, e antes que você fosse feito livre da escravidão do pecado, o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele te chamou para morrer. Para morrer em primeiro lugar, para todo senso de justiça, onde talvez seja possível o entendimento de que nós conseguimos nos aproximar de Deus a hora que nós quisermos, a hora que nós simplesmente escolhermos nos aproximar de Deus de forma livre a qualquer tempo, sem que antes tenha sido operado um milagre em nós. E em segundo lugar, morrer para todo senso de autossatisfação, de autocomiseração, onde talvez se possa abraçar aquela nefasta teologia que diz que a primeira pessoa que deve ser amada por mim deve ser eu mesmo. Resumindo, Paulo dá continuidade ao seu discurso, no qual ele declara que todo aquele que busca se justificar pela lei está apartado de Cristo, dizendo aos Gálatas que a natureza da liberdade cristã é totalmente, completamente, 100% escandalosa, porque é algo que não pode ser compreendido por aqueles que estão mortos em seus delitos e pecados. Ou seja, o mundo, ele pode até ser simpático à ideia de que é possível se achegar a Deus pelo cumprimento de uma série de regras ou rituais, como por exemplo a circuncisão. Mas o mundo jamais, nunca será simpático à ideia de que alguém muito mais justo que nós, aliás, alguém que verdadeiramente justo, precisou receber no nosso lugar a ira de Deus da condenação ao inferno, e de que essa é a única forma pela qual alguém pode ter realmente paz com Deus. Olha para o versículo 11, onde Paulo diz: mas irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Por que tantos açoites? Por que tantas afrontas? Por que tanta desonra? Por que? Nesse caso, estaria desfeito o escândalo da cruz. Se eu fosse simpático, se eu pregasse o que eles queriam ouvir, eu não seria perseguido. Paulo declara neste versículo que condicionar a salvação do homem à necessidade de se submeter à circuncisão não difere em nada de qualquer declaração que diga que se nós quisermos ser salvos, nós precisamos fazer por merecer essa salvação. Ao contrário, a verdadeira salvação, segundo diz Paulo, é algo que provoca escândalo, porque ela contraria todo o pensamento de uma série de pessoas do mundo que está apartado de Cristo. Alguns vão dizer que todos os caminhos levam a Deus. Outros vão dizer que toda religião é boa porque procuram o bem, procuram promover o bem.
Contudo, meus irmãos, não existe nenhuma religião no mundo, preste atenção nisso, não há nenhuma religião no mundo que declara que nós não podemos fazer nada para alcançar a salvação, a não ser descansar no fato de que Deus nos amou e nos salvou segundo os méritos de outro. E esse outro, queridos, é o próprio Filho dele, que se fez como um de nós, mas jamais pecou como todos nós. Exclusivamente, o verdadeiro cristianismo diz isso, só o cristianismo bíblico. A ideia de Paulo aqui é que, se ele, que era judeu, que era fariseu, pensasse ainda conforme os preceitos legalistas do judaísmo, então aquele encontro que ele mesmo teve com o próprio Senhor Jesus, lá na estrada de Damasco, não teria sido nada mais do que um profundo delírio. Ao contrário, o mais zeloso dos judeus, em nome do autor daquele encontro, o próprio Senhor, ele colocava diariamente a sua cabeça à exposição, unicamente por dizer que a única forma de um ser humano se achegar a Deus é abrir mão dos seus próprios desejos e ideais para viver a vontade de Deus. Se Paulo pregasse a necessidade da circuncisão para a salvação, assim como os judaizantes faziam aqui para os Gálatas, Paulo estaria alinhado com o pensamento dos judeus daqueles tempos, de modo que em algum momento ele jamais estaria sofrendo perseguição, porque ele estaria pensando igual, ele pensaria do mesmo modo. Porém, como Paulo declarava que tudo aquilo que ele tinha vivido como judeu, que era sim reconhecido por ele como um privilégio que Deus o tinha dado, para poder de alguma forma ganhar a Cristo, era como esterco, ou seja, como Paulo dizia que os esforços humanos, eles eram inúteis para comprar o favor de Deus. Então Paulo constantemente, ele vivia sob o risco de pagar a sua fé com a própria vida. Fé que antes de qualquer coisa, Paulo tinha consciência de que era um dom de Deus. Meus irmãos, fora do caminho da cruz, não pode haver paz. Não há paz apartado da cruz. Aquele que não receber como sendo para si o sacrifício de Cristo, não está em paz. Talvez o irmão possa pensar assim: ai pastor, mas Jesus não morreu por todo mundo? Onde que está o escândalo nisso? E aí eu vou te devolver a pergunta: por acaso Jesus morreu para todo mundo? Ou será que ele veio para anunciar a salvação a todo mundo, mas morrer somente por aqueles que viessem a crer nele? Queridos, o amor de Deus é incondicional. E nesse amor incondicional, Deus escolheu trazer a salvação ao mundo, unicamente, exclusivamente, pelo sacrifício do seu Filho unigênito. Além do mais, nós precisamos entender que o sacrifício de Cristo é uma obra tão grande, tão maravilhosa, tão miraculosa, que ela teria o poder para salvar a todos os indivíduos que já pisaram neste mundo. Contudo, nós também precisamos entender que Deus, na justiça dele, em sua soberania, ele decidiu que preste atenção, nenhum daqueles que se mantivessem em rebeldia poderia participar dos benefícios da obra da cruz. Dizer que Jesus morreu por todos seria o mesmo que dizer que Deus não se importa com o pecado. E dizer que Jesus morreu por todos, mas somente aqueles que fizerem por merecer os benefícios receberão a salvação, seria o mesmo que dizer que Deus instituiu uma salvação pelas obras. Portanto, nós precisamos entender que o sacrifício de Cristo, o sangue que ele verteu na cruz, o esvaziamento pelo qual ele passou, deixando a sua posição de Deus, não foi em favor de todos. Comunica a todos, sim, que é somente por meio dele que pode haver salvação. Porém, atua de forma eficaz somente naqueles que, ouvindo o chamado de Cristo para segui-lo,
prontamente o atendem, dizendo um sonoro não para o pecado e para os seus próprios interesses. A conversão, ela supõe um chamado anterior, para que depois haja decisão. Não é o contrário, não existe a decisão primeiro, para depois haver o chamado. Primeiro há o chamado, depois a decisão. E aqueles, queridos, a quem Deus chama por meio da mensagem na cruz, a Bíblia nos revela que esses vão até Ele. Por isso a cruz é um escândalo. E caso alguém diga que é necessário que se faça qualquer obra humana, para que se conquiste o direito de ter sido alvo da obra da cruz, Paulo está dizendo que estaria desfeito o escândalo da cruz, porque qualquer um, por si próprio, segundo a sua própria escolha, segundo sua própria vontade, poderia se tornar participante do milagre da salvação, sem que Deus tivesse qualquer coisa a ver com isso. Certa feita o Senhor Jesus disse que Ele não veio para trazer paz, mas sim espada. Porque dentro da mesma casa, disse o Senhor, haveria pai contra filho, mãe contra filha. E isso se dá porque a cruz é um escândalo. Escândalo que separa pessoas entre discípulos e multidões. Onde os discípulos serão unidos na igreja por Deus, para viver como escravos, que foram libertos da escravidão da lei. E onde as multidões, elas vão se unir para tentar de alguma forma calar a voz da igreja, que é a voz de Deus que ecoa o escândalo da cruz. Antes de avançarmos, quero trazer as palavras de Paulo para a prática. Preste atenção. Para quantas pessoas você já falou de Jesus na vida? Para quantas pessoas você já fez uma abordagem de evangelização? Para quantos você já falou do amor de Deus manifesto na obra na cruz? E agora pense, destas tantas pessoas que eu acredito que você já falou de Jesus, quantas delas já te responderam positivamente? Quantas delas vieram até a Cristo pela sua evangelização? Eu tenho certeza, você fracassou muito mais do que logrou êxito, eu também. Pois bem, isso se dá não porque a pessoa é livre para escolher servir a Deus ou não totalmente. Se assim o fosse, era natural que o resultado fosse meio a meio, 50-50. Falo para 4, 2 vão. Falo para 6, 3 vão. Não é assim. A maioria daqueles que ouvem o Evangelho se mantém avessos ao Evangelho, porque essas pessoas, elas estão mortas em seus delitos e pecados, mortas em suas transgressões e pecados, estão aprisionadas à escravidão do pecado. E a não ser que o poderoso Deus, mediante o poder regenerador do Espírito Santo, as liberte. E fique claro, Deus pode libertar qualquer um a qualquer tempo. A menos que Deus faça isso, elas jamais virão a Cristo. Assim é com elas, assim foi conosco. Muitos de nós passamos uma vida toda negando a Cristo. Mas um dia, sem qualquer explicação mais racional, simplesmente nós aceitamos. Simplesmente nós dissemos o nosso sim. E dissemos porque Deus operou um milagre em nós. Esse é o escândalo da cruz. E aquele que prega a exclusividade da cruz, necessariamente vai ser alvo de oposição, até mesmo dentro da igreja. O que nasceu segundo a carne, os irmãos lembram no capítulo 4, perseguiu aquele que nasceu segundo o Espírito. E querer associar a obra da cruz a qualquer necessidade do cumprimento de uma obra humana, mesmo que essa obra seja a lei de Deus, é se esforçar para desfazer o que a obra da cruz é em sua natureza para o homem caído. Ela é um escândalo. Ou seja, quem prega a circuncisão ou qualquer outra obra, na verdade está querendo estar em paz, estar em amizade com todos, e está fugindo de um dos frutos da liberdade em Cristo, que é a possível perseguição. Por isso que Lutero disse em 2 de suas 95 teses: fora, pois, com todos os profetas que dizem ao povo de Cristo, paz, paz, sem que haja paz, e que prosperem todos os profetas que dizem ao povo de Cristo, cruz,
cruz sem que haja cruz. Contudo, irmãos, enxerguem, Paulo, aqui sob a inspiração direta do Espírito Santo, não como Lutero, Paulo, inspirado por Deus, ele vai mais além na gravidade das suas palavras, até mesmo do que o reformador Lutero foi. Olha o verso 12, o que Paulo diz: quem dera até que se mutilassem aqueles que estão perturbando vocês. O que Paulo quer dizer aqui? O que ele disse. A palavra traduzida por mutilassem aqui, no original aponta para a ideia de castração. Quem dera que fossem castrados aqueles que querem que vocês se circuncidem. O que Paulo tem em mente aqui é um culto de uma religião pagã da Ásia Menor a uma deusa chamada Cibele. É um culto que invadiu as religiões da Grécia e da Roma, e antes, isso muito antes até da vinda de Cristo. Segundo a mitologia, para os irmãos terem ideia, essa deusa pagã, ela seria chamada de deusa mãe, ou mãe dos deuses. Os irmãos acho que devem ter ouvido alguma coisa parecida nos dias de hoje já, né? E uma das práticas do culto a essa deusa mãe eram as orgias, onde tinha músicas de tambores e bebidas. E o que acontecia? Essas orgias, elas eram promovidas por mulheres que eram sacerdotisas dessa deusa chamada Cibele. Por outro lado, também tinham homens que eram mais devotos dessa deusa, e o que eles faziam? Eles ofereciam como sacrifício a essa deusa a castração. Eles se castravam em nome da deusa, e após isso passavam a viver como mulheres, eram transexuais da época, usando roupas de mulheres e assumindo identidades femininas. Quando Paulo tem em mente o culto a essa deusa da mitologia, que sem dúvida deveria ser do conhecimento geral daquele povo ali da Galácia, talvez até fizesse parte da religião de alguns que se converteram a Cristo depois, e diz: quem dera até que se castrassem, que se mutilassem aqueles que estão perturbando vocês. Paulo está dizendo que os falsos mestres, que os judaizantes, eles não diferiam em nada daqueles que passam a vida oferecendo culto a deuses pagãos. Preste atenção nisso que Paulo está falando. Ele está dizendo que é mais honesto abandonar a Cristo de vez e seguir logo o desígnio do seu próprio coração, do que passar toda uma vida dentro de igreja se enganando, achando que de alguma forma é possível comprar o favor de Deus. Ou seja, aquele judeu que se mantém escravizado à lei e que quer convencer os cristãos gentios a serem como ele, dizendo e achando que a repetição de rituais irá poder trazer algum tipo de justiça diante de Deus, segundo o apóstolo Paulo, não difere em nada daquele que é declaradamente pagão e não quer saber de qualquer envolvimento com a igreja. É tão perseguidor da igreja quanto quem está lá fora no mundo. E por amor a Cristo e também à igreja de Cristo, aos verdadeiros irmãos, Paulo diz que era melhor que eles se castrassem de uma vez, e assim dessa forma, deixassem de atormentar aqueles que estavam se esforçando verdadeiramente por viver uma vida de fé. Meu irmão, a mensagem de Paulo a você é para que você não se engane. Se você acha que é o ato de vir à igreja que te faz diferente daquele que está lá fora, você pode estar se enganando. Se você acha que é porque você não bebe mais cerveja que Deus te vê com olhos diferentes daquele que está lá fora, você pode estar se enganando. Se você acha que é porque você compreende melhor do que os outros, melhor do que a média, os sistemas teológicos existentes, você pode estar se enganando. Como está seu coração? Em quem está a confiança da salvação da sua alma? Você tem certeza da sua salvação? E se não tem, por que você não tem certeza da sua salvação? E se tem, em quem está a certeza da sua salvação? Porque se está no ato de você parar de beber,
se está em você conhecer toda a Bíblia, se está nas suas vestes, se está no fato de que você frequenta uma igreja bíblica, se está nas músicas que você ouve ou parou de ouvir, então talvez você não seja salvo, querido. Agora, se a certeza da sua salvação está no fato de que Jesus morreu por você, de que Ele ressuscitou, e de que um dia voltará para buscar você, e buscar o povo dele, todos juntos, aí sim, aí eu posso te chamar de irmão, aí você é um salvo. Porque se alguém vier e te disser que você é assim, assado, ou faz isso ou aquilo, ou deveria ser de um jeito ou de outro para ser salvo, melhor seria que essa pessoa nem se declarasse crente, porque ela está no engano, e ela está conduzindo você a se enganar também. Estes 2 versículos, irmãos, que nós tivemos contato até agora, nos devem levar urgentemente a verificar se o nosso cristianismo não tem sido, na verdade, um paganismo disfarçado. E se tem sido assim, a analisar quem nos tem ensinado a pensar e a viver de forma pagã. E descobrindo, nos levar a rejeitar esse perturbador e colocá-lo para fora das nossas vidas. Seja por internet, seja na nossa família, seja na igreja. Aliás, quero fazer um parêntese aqui. Dia 8/3 se comemora o Dia Internacional da Mulher. E queridos, eu não acho que há nada de errado em separar um dia para se celebrar o exemplo de superação que as mulheres das nossas vidas, elas nos dão diariamente, muitas vezes sem o devido reconhecimento. Porém, o que eu tenho visto é um monte de pastores, até mesmo um monte de igrejas, promovendo o culto do Dia das Mulheres, homenagem ao Dia das Mulheres no culto. E pasmem, muitos que às vezes são até insuportáveis em redes sociais, quanto à questão política, a ponto de endeusar um político, que também tem suas falhas, que não é um cristão, alguns até dizem que é, mas não é um cristão, agora celebrando o Dia da Mulher, que teve origem aonde? No Partido Socialista dos Estados Unidos da América. Partido Socialista. Irmãos, nós precisamos urgentemente conhecer a origem das nossas celebrações seculares. E aqui não falo que nós não precisamos, nós não podemos participar de nada nos colocando numa ilha. Não é essa a ideia. Mas eu falo que nós precisamos ter cuidado por alguns motivos. Primeiro, para não nos fazermos hipócritas, julgando os outros segundo a nossa vara de medir e não segundo o que a Bíblia ensina. E cairmos naquilo que nós mesmos condenamos, como alguns desses irmãos pastores têm caído. E segundo, mais importante, para não trazermos para dentro da igreja, onde só há um homenageado, celebrações que não têm nada a ver com Ele, que não têm nada a ver com Cristo. De modo que qualquer homenagem que se preste no culto, deve ser somente a Cristo. E aqui eu fecho o meu parênteses. A circuncisão, ela não pode ser exigida, ela não pode ser solicitada a quem não é judeu. Faz parte do cerimonial que Deus estabeleceu com os judeus. Portanto, quem exige a circuncisão de um irmão em Cristo que é gentio, dizendo que a vara de medir é a prática dos judeus e não a graça de Cristo, Paulo está dizendo que na verdade era melhor que dissesse de uma vez por todas que não crê em Deus e deixasse de perturbar quem crê por meio da graça, que faz o verdadeiro crente livre de qualquer sistema de escravidão que o mundo oferece. Olha para o verso 13. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem da liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Quem se submete à circuncisão e acha que isso vai trazer salvação, nós já vimos lá no verso 3, que está obrigado a guardar toda a lei. Mas nós vimos também, e vimos no verso 4, que não vai conseguir, porque é um pecador, é como alguém que caiu da graça. Por outro lado, quem crê em Cristo, nós precisamos entender aqui, está desobrigado da lei, mas será feito livre da lei, não para viver de qualquer jeito,
mas para obedecer a Deus e a lei em sua liberdade. Neste versículo, Paulo vai nos ensinar, vai nos levar a destacar algumas coisas importantes. Primeira delas, Paulo está se dirigindo a quem? A irmãos. Segundo a teologia de Paulo, não é possível que se dirija a alguém como irmão, sem que antes se tenha uma percepção de que se está falando a uma pessoa verdadeiramente convertida. Portanto, o apelo de Paulo aqui na sua carta aos Gálatas é totalmente dirigido a quem verdadeiramente importa, à igreja, aos irmãos, aos crentes. Irmãos que talvez, por uma breve negligência na sua posição de crentes, estivessem se deixando levar pelos judaizantes e então se sentindo tentados a ceder a eles só para que ninguém se sentisse ofendido, queriam talvez fazer uma média com eles. Contudo, o que Paulo desejava que os Gálatas tivessem em mente é que o cristianismo é ofensivo. De modo que se existe alguém com quem se deva ter maior preocupação dentro da igreja, é com aqueles que de alguma forma demonstram que são da fé com os irmãos. Segundo, Paulo está dizendo que somente os irmãos foram chamados à liberdade. Quem não crê em Jesus, nós já vimos, continua morto em seus delitos e pecados. E quem diz que é necessário fazer por merecer a salvação, conquistar por força própria a salvação, necessariamente é alguém que não crê na suficiência da obra de Cristo na cruz. Ou seja, é alguém que não recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Portanto, Paulo está declarando aqui que todo aquele que ceder à persuasão dos judaizantes está antes de qualquer coisa dando voz ao inimigo dentro da igreja. E se está dando voz ao inimigo, aí tem duas possibilidades: ou é por engano, ou é porque está escravizado a ele. Verdadeiros irmãos se enganam, mas se arrependem, porque foram chamados para a liberdade. Falsos irmãos, eles respondem à repreensão de Deus por meio da igreja, com rebeldia, com obstinação de teimosia, demonstrando que ainda são escravos do pecado. E terceiro, Paulo está declarando que a liberdade em Cristo não é uma autorização para pecar. Cristo chamou os verdadeiros irmãos à liberdade. Os verdadeiros irmãos foram feitos livres e comprovam a sua filiação no momento em que recebem a Jesus como Senhor e Salvador. Mas essa liberdade em Cristo, preste atenção, ela não deve ser confundida com uma autorização de Deus para o pecado. Paulo aqui ensina aos Gálatas que é para eles não usarem da desobrigação com a lei para ignorar aquilo que a lei diz. Lembrando que Deus deu a lei, ou seja, não é conveniente ao crente em Cristo, que está livre das obrigações com a lei para a salvação, usar dessa liberdade para seguir a voz da sua natureza pecaminosa, ou seja, da sua carne. Mas sim, é conveniente que esse crente em Cristo caminhe como? Servindo ao próximo, amando-o como Deus o amou, e isso tudo em resposta ao amor de Deus por ele. Meus irmãos, nós não temos qualquer obrigação com a lei para a justificação, ou seja, para a salvação em si. Nós precisamos entender isso de uma vez por todas. Porém, todavia, entretanto, contudo, todos nós somos obrigados com a lei para a nossa santificação. E sabemos, como diz o autor aos Hebreus, que sem santificação ninguém verá ao Senhor. Não somos obrigados a obedecer à lei, porém somos feitos livres da escravidão da lei e do pecado para poder livremente obedecer à lei. E fazemos isso quando vivemos em amor, quando vivemos em serviço constante, quando respondemos ao amor de Deus por cada um de nós, que enviou Jesus, que quando esteve na terra veio para servir, não para ser servido. É isso que Paulo vai explicar aqui no próximo versículo. Olha o versículo 14. Porque toda lei se cumpre em um só preceito. Que preceito? A saber, ame o seu próximo como a você mesmo.
As atuais correntes humanistas, elas dão a entender que o grande problema da sociedade é a falta de amor próprio, de modo que pessoas estariam adoecendo, ou até mesmo chegando ao ponto de atentar contra as suas próprias vidas, porque elas têm uma baixa autoestima, elas não se estimam, elas não estimam a si próprias. Meus irmãos, é que eu quero ser muito cuidadoso para falar, mas segundo a verdade bíblica, é o contrário que acontece. Não quero diminuir nenhuma doença de ordem psiquiátrica, tampouco não quero dizer que não é para procurar auxílio médico, não é isso. Só que nós precisamos refletir urgentemente quanto àquilo que nos cerca. Pessoas que atentam contra suas próprias vidas, elas não são carentes de amor próprio, elas estão transbordantes disso. Elas são tão cheias de amor próprio, que elas acabam rejeitando, preste atenção, os seus próprios sentimentos, se condoendo além do natural pelos seus próprios sofrimentos, e até mesmo dizendo detestar a sua própria vida necessariamente, porque, ainda que no subconsciente, elas acreditam profundamente no fato de que elas merecem mais. Aquilo que elas estão vivendo é algo que elas não merecem, elas precisam de mais, elas merecem estar melhor. E repito, ainda que estejam doentes, e se estão doentes precisam ter tratamento médico, psiquiátrico, psicológico. Essa doença leva a pessoa a viver mergulhada numa profunda frustração com a vida, porque ela acha, ela pensa, ela sente que é digna de mais, ela merece mais. E meus irmãos, não me interpretem mal, mas isso faz parte da natureza de todo ser humano. Só que o que nós precisamos ter em mente é que a natureza humana é pecaminosa. E o que Paulo fala aqui? Fala que nós precisamos considerar que o nosso próximo é aquele que merece mais. Merece tanto quanto cada um de nós. Achamos no nosso subconsciente que nós merecemos. A ideia de Paulo aqui é que o verdadeiro cumprimento da lei em resposta ao amor de Deus por cada um de nós se dá quando nós estimamos aquele que nos cerca como merecedor desse amor. Note, eu não quero dizer que o próximo seja merecedor do nosso amor na mesma medida em que nós amamos. O que eu quero dizer é que nós devemos considerá-lo como merecedor desse amor. Assim como nós não merecemos o amor de Deus, mas mesmo sem merecêssemos, Deus nos amou. E quando nos amou, como Ele fez? Nos tratou como se tivéssemos méritos para que fôssemos amados. Como? Imputando a cada um de nós os méritos de Jesus. Deus não nos amou sem méritos. Ao contrário, Deus atribuiu os méritos de Jesus a nós para manifestar o seu amor. Note, quem que é digno de amor para o Pai, para Deus? O Filho. Contudo, o que o Pai faz? Ele nos ama segundo o amor que o Filho merece, que Jesus merece, atribuindo a cada um daqueles que creem a recompensa da justiça, não nossa, mas da justiça de Jesus. Meus irmãos, isso deve ser constrangedor para nós, porque nós sempre estamos nos colocando em primeiro lugar de tudo, até mesmo nas nossas orações. Eu pergunto para você, quanto tempo nós temos investido em orar pela nossa igreja? Quanto tempo nós temos investido em orar pelos irmãos que congregam conosco? Quanto tempo nós temos investido em orar por aquelas pessoas que estão afastadas? Pelos nossos familiares que não conhecem a Cristo? Vou além. Quanto tempo nós temos investido em orar pelas nossas autoridades? Até mesmo pelo presidente da República, que por sua vontade declara que nos perseguiria. Como é lindo ver Paulo inserindo as palavras deste, que segundo Jesus é o segundo principal mandamento da lei, replicando o mandamento que está em Levítico 19. Como é lindo ver que Paulo insere este mandamento poucas linhas após ele replicar as palavras de Sara a Agar.
como se devessem ser as palavras dos Gálatas aos judaizantes. Com as palavras: manda embora a escrava e seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro com o filho da mulher livre. Primeiro, Paulo diz que aquele que continuar vivendo como se quisesse fazer por merecer a salvação, ele deveria ser excluído da membresia das igrejas. Mas depois, agora, Paulo vem e ele diz que toda a lei se resume a um só princípio: ame o seu próximo como a você mesmo. O que Paulo faz aqui não é estabelecer uma contradição. Antes de qualquer coisa, o que Paulo faz é expor a natureza do amor de Deus, que até mesmo quando disciplina um filho seu com dureza, o faz em amor. E que até mesmo quando justamente entrega alguma pessoa, um indivíduo, aos seus próprios pecados e aos desígnios do seu coração, até que chega o tempo de receber a punição por essa rebeldia, Deus o faz em amor. Por isso, segundo Paulo, se Deus nos ama incondicionalmente, nós também precisamos amar ao próximo, sem que estabeleçamos condições. E às vezes, o maior gesto de amor ao próximo é privá-lo de fazer o mal a outro próximo. Dentro da igreja nós devemos servir uns aos outros. Dentro da igreja nós precisamos considerar os interesses do nosso próximo como tão importantes quanto os nossos interesses, ou até mais. Dentro da igreja nós precisamos, pelo amor, promover um espírito de unidade. Para quê? Para que dentro da igreja nós tenhamos a condição de discernir se alguém que exerce influência no nosso meio vem de Deus ou não, e em amor discipliná-lo para a restauração dele ou não. Lobos nós colocamos para correr. Lobos não têm espaço entre as ovelhas. Lobos são perigosos. Mas isso tudo também em amor. Porque quando não fazemos todas as coisas pautados no amor, ou seja, em resposta ao amor que Deus demonstrou por nós, nós corremos o risco de que aconteça aquilo que Paulo alerta os Gálatas, para que eles cuidassem que não acontecesse. A igreja, por divergência de ideias, mutuamente se destruir. Olha o verso 15. Mas, se vocês ficam, presta atenção nas palavras de Paulo, se mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Divisões na igreja são frutos de usar da liberdade em Cristo para dar ocasião à vontade da carne. Ou seja, quando temos a mesma fé, mas começamos a nos atacar porque não concordamos em questões práticas, desde as mais simples até as mais importantes, na verdade nós estamos dando voz à nossa natureza pecaminosa e não ao Espírito Santo que habita em nós. Vamos tentar trabalhar esse versículo com algumas ilustrações simples. Somos uma igreja batista, e o meio pelo qual se decidem as questões administrativas em uma igreja batista, como que é? É pela assembleia, que é a reunião de membros da igreja, com o intuito de se tomar uma decisão, principalmente decisões de ordem administrativa. E isso, a rigor, deveria passar desde por questões menores, por questões simples, até questões mais sérias. Por exemplo, um caso simples: se algum momento algum membro propõe que se vote em assembleia, que se concrete o jardim, tira a grama e concreta o jardim, e outro irmão apoia essa proposta, então o que a igreja vai fazer? A igreja vai se reunir, vai decidir em voto se concreta ou não o jardim, e a maioria dos votos indica a decisão que vai ser tomada, que vai ser cumprida. Agora vamos para um caso mais sério. Algum irmão cai num pecado de escândalo, num pecado escandaloso. Eu, pastor, fico sabendo o que aconteceu e vou procurar conversar com esse irmão para ver se ele tem algum sinal de arrependimento. E não tendo, eu convoco 2 ou 3 testemunhas, 2 ou 3 líderes, para também irem comigo e chamá-lo ao arrependimento. E não tendo arrependimento, o que a gente faz? A gente expõe o caso à igreja, para a igreja ir e dar uma última oportunidade. Não tendo arrependimento, fazemos o quê? Nos reunimos em assembleia para votar a exclusão daquele membro
da membresia da igreja. A maioria dos votos vai indicar se o membro será ou não excluído como forma de disciplina. Agora, suponhamos que tanto em uma decisão quanto a outra, tanto na simples quanto na mais complexa, os votos fiquem divididos, 51% a 49%. Ou suponhamos que a igreja tome a decisão de manter a grama de jardim, e eu, porque sou pastor, vou lá e acho que a minha opinião é mais importante, e aplico um mata-mata escondido lá. E a parte que perde no primeiro caso vai se revoltar, e no segundo caso, quem vai se revoltar é a parte que ganha, porque foi passado por cima da decisão da Assembleia. E aí, quem se revolta, começa uma guerra com a outra parte, até que por consequência disso, começa a sair gente da igreja, começa a gente ir embora, começa a gente dar as costas e não querer voltar mais, porque não tem exemplo. Queridos, eu digo que se uma igreja agir dessa forma, isso é uma ilustração bem bobinha, mas se uma igreja agir dessa forma, não levará muito tempo para que essa igreja esteja às moscas, e logo depois, para recuperar esse trabalho, meus irmãos, essa é a coisa mais difícil do mundo. Os irmãos sabem. A ideia de Paulo aqui é que uma das consequências da liberdade em Cristo, necessariamente, é a unidade daqueles que professam a mesma fé. Onde as divergências no tocante a coisas pequenas, elas sejam aceitas com leveza. E as divergências referentes a coisas grandes, sejam avaliadas segundo a direção das Escrituras. E aqui, meus irmãos, eu faço um apelo a cada um. Se nós somos verdadeiramente crentes em Cristo, nós precisamos nos unir em favor de fazer com que a nossa igreja avance. Se nós acreditamos realmente que nós somos uma igreja bíblica, nós precisamos parar de ter vergonha de falar dela. Se realmente nós entendemos que aqui se congrega a nossa família espiritual, nós precisamos dar mais valor ao simples fato, ao simples ato de vir ao culto, de participar do culto. Querido, entenda, a igreja não é sua, a igreja não é minha, a igreja é de Cristo. A igreja não é lugar de nós sermos abençoados, é o lugar de honrarmos a Cristo. O culto da nossa igreja não é para mim, não é para você, o culto é dirigido a Cristo. Por isso eu insisto nesse apelo. Se você ama o Senhor, se você ama servir ao Senhor nesta igreja, peça direção a Deus de como você pode se encaixar melhor nessa engrenagem maravilhosa chamada por Deus de corpo de Cristo. Coloque seus dons e talentos à disposição de Cristo e a serviço da igreja, sem medo do que o resto da igreja vai pensar, ou até mesmo do que o pastor diga não para alguma coisa, com alguma ideia sua. Nós fomos chamados por Cristo para a liberdade, e nesta liberdade, cada um de nós é chamado a exercê-la de um modo que o nome de Deus seja exaltado. Talvez seja a hora de começarmos a abrir mão um pouco dos nossos próprios interesses, seja tempo de avançarmos, compreendendo que o verdadeiro interesse de Cristo é que tornemos conhecido pelos quatro cantos dessa cidade o seu santo nome. Se não para que venham ser salvos, para que em sua condenação eles recebam o juízo com a completude da sua justiça, sem ter condição de dizer que não sabiam. E em ambos os casos, o nome de Deus será exaltado. Caminhando para o final, quero pensar em dois desafios, apenas dois desafios aqui, que este texto propõe a cada um de nós, para refletirmos nessa noite. Primeiro desafio: consideremos tolo todo conselho que disser paz, paz, sem que haja paz. Consideremos tolo todo conselho que disser paz, paz, sem que haja paz. Meus irmãos, nós precisamos entender, onde não existe Cristo, onde não existe centralidade da cruz, onde não existe a consciência de que é tudo por Cristo, não há paz. Onde não existe renúncia, onde não abrimos mão do nosso próprio eu, onde não negamos as nossas vontades a nós mesmos, não existe paz. Onde não há humildade, não existe paz.
Onde não há arrependimento, não existe paz. Onde não há fé nos méritos de um só, e este um é Cristo Jesus, não há paz. Consideremos tolo todo conselho que disser paz, paz, sem que haja paz. Segundo desafio, consideremos justo todo conselho que disser cruz, cruz, sem que haja cruz. Porque onde há Cristo, meus irmãos, necessariamente haverá renúncia. Onde há presença de Cristo, onde é exaltada a obra dele na cruz, não tem como não haver arrependimento. Haverá arrependimento. Onde há Cristo, a presença da personalidade perfeita de Cristo, tem que haver humildade. Não há como haver exaltação em Cristo. Onde há Cristo a obediência, onde há Cristo a servidão, onde há Cristo há amor, onde há fé nos méritos de Cristo. Neste lugar sim, neste coração sim, existe a verdadeira paz. Consideremos justo todo conselho que disser cruz, cruz, sem que haja cruz. Para concluir a mensagem, fica meu incentivo final aos irmãos, que possamos nos esforçar por conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas, que possamos viver como igreja, respeitando os preceitos que são verdadeiramente perfeitos, que possa haver entre nós liberdade para vivermos oferecendo verdadeiro serviço a Deus e ao próximo, e que tudo isso seja uma perfeita manifestação do santo amor de Deus. Isso tudo, apesar das consequências que poderão vir neste mundo caído, que odeia a Deus e rejeita tudo que pertence a Deus. E elas virão, as consequências virão. Agora, quem talvez pense que não é bem assim, talvez possa participar de alguma forma, um pouquinho da sua salvação. Eu quero dirigir a você as minhas palavras dizendo: confie em Cristo, confie no que Ele fez, porque a obra dEle, a morte dEle na cruz, ela é suficiente. Não se escandalize desfazendo no seu coração o escândalo da cruz. Confie nele, porque a Bíblia fala algo de você, e o que ela fala de você é algo terrível. Ai, pastor, como que você pode dizer isso? Eu posso dizer porque o que a Bíblia fala de mim também é algo terrível. E como diz um personagem secundário de um desenho animado bastante conhecido, você é como eu, lixo. Que possamos todos nós viver confiantes na graça de Deus, livres de todo jugo de escravidão que a lei e o pecado um dia nos impuseram, para que com toda liberdade possamos viver uma vida de obediência, serviço e amor ao próximo. Que vivamos pela graça em amor a Deus e a Jesus Cristo. Oremos. Deus amado, nós louvamos a Ti, Senhor, e bendizemos ao Teu santo nome. Gratos, meu Pai, por trazer a nós esta mensagem nesta noite. Que possamos, Pai, nos empenhar cada dia mais em servir ao Senhor, em amar ao nosso próximo e em compreender, meu Deus, que tudo que nós fazemos aqui neste lugar, tudo que nós fazemos como igreja do Senhor, nós o fazemos em resposta ao Teu amor por nós. Que a nossa vida, Pai, em geral, possa ser em resposta ao Teu amor por nós. E que livres de qualquer escravidão e de qualquer obrigação, nós possamos, segundo a Tua graça e o Teu infinito amor, decidir viver todos os dias das nossas vidas, renunciando ao pecado, abandonando muitas vezes a nossa própria vontade e caminhando em Tua direção, para a Tua glória, para todo sempre. Esta é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Bem, vamos aos nossos avisos.